Esse pacote, gente, de corte de gastos do governo, como dissemos, não repercutiu bem no mercado e levou a um recorde, na verdade. Um recorde na cotação do dólar, que passou dos R$6 pela primeira vez, isso na semana passada. Mas não foi só a moeda norte-americana que sofreu os impactos dessa medida. Analistas do mercado subiram para 0,75% as projeções de alta na taxa básica de juros, já batendo aí no 1 ponto percentual, como falamos agora há pouco com o Alexandre. E com isso, a expectativa é que a Selic chegue a 12% ao ano. O Copom se reúne para discutir os juros na próxima terça-feira e na quarta-feira também. E, além disso, houve um impacto na estimativa de inflação. No Boletim Focus, divulgado nessa última segunda-feira, o mercado elevou a projeção para 4,71%, a inflação, seguindo acima do teto da meta, que é de 4,5%. Os economistas também subiram a estimativa para o ano que vem para 4,4%. É daí para pior, Alexandre? Porque a cada dia parece que a estimativa, a projeção do mercado, a cada dia muda, né? A gente está trazendo previsão de segunda. Não, veja só, tem uma coisa que é relativamente intuitivo. O câmbio no ano passado estava desgovernado 5,50, veio o arcabouço, caiu para 4,70. Ele veio subindo, né? Veio subindo especialmente a partir de abril, quando a gente flexibilizou as metas do arcabouço. O câmbio saiu de 4,70, foi para 5,20, ficou em 5,20 um tempo, 5,50 um tempo, agora está em 6. A economia, os agentes econômicos não reagem de imediato ao câmbio. Você não sabe se vai ser permanente, né? Talvez o câmbio volte. Eu tinha expectativa que o câmbio fosse voltar, eu acreditava num pacote fiscal um pouco mais robusto. E achava que vinha um pacote fiscal mais robusto, o câmbio voltava, a Selic não teria que subir tanto, eu acreditava nisso, né? Mas acabei me decepcionando com a extensão do pacote. E agora a minha percepção é que esse nível de 5,90, 6 veio para ficar. Qual a consequência disso? Todo mundo que estava esperando para ver onde o câmbio ia parar para reajustar os preços, vai falar assim, beleza, agora é 6, não é mais 4,70, não é mais 5, é 6. É um movimento muito grande, né? O câmbio desvalorizou esse ano cerca de 23%. Então a gente tem uma inflação represada proveniente do câmbio. Na hora que surgiu a ideia de que o câmbio ficou em 6, vem inflação. Por isso que o Banco Central tem que reagir, para a gente não desgovernar também o lado monetário. Então, infelizmente, acho que as expectativas de inflação nas nossas projeções são para uma inflação entre 5 e 5,5%. As expectativas estão abaixo disso. Então, se a gente tiver certo, as expectativas vão andar até esse patamar, e justamente por isso que o Banco Central tem que reagir para evitar que isso continue deteriorando. Galípolo vai seguir essa cartilha que o Alexandre está trazendo? Qual é a sua expectativa? Será que ele vai vencer a queda de braço entre o que deve ser feito e a pressão política? Pressão do governo. Me parece ele uma pessoa bastante ponderada e me parece bem intencionado. Vamos ver se ele vai conseguir resistir. Veja, quando a gente fala, por exemplo, do câmbio, a impressão que eu tenho é que aquilo lá é um termômetro, é como se fosse uma medição de uma febre. Alguma coisa está acontecendo que subiu a temperatura, né? Aquilo é uma temperatura, mas o que é preciso é olhar o que está por detrás daquilo lá, né? Por que aconteceu? Quais são as causas? E parece que a bancada aqui é unânime em dizer as causas estão no controle do gasto público, que é o que a gente está debatendo aqui nesse primeiro bloco. Então, eu acredito que tanto o Banco Central como a sociedade deveria olhar um pouco mais e cobrar um pouco mais um pacote robusto de corte de gasto e qualitativo. Eu vou pegar uma fala do José Guilherme, que do Alexandre, que foi muito perspicaz, que é a qualidade do gasto público. Olha só, se a gente olhar, quem entende de orçamento, quem entende de governo, vai verificar onde tem alguns gargalos. O que ele falou, 25% da educação, que é o mínimo constitucional, o que isso acontece na prática? Na prática, você pega milhares de prefeitos no Brasil que chegam em novembro, dezembro, correm desesperadamente para poder gastar 25%, porque senão eles têm as contas rejeitadas pelos tribunais de contas. E muitos, centenas, têm essas contas rejeitadas. Mesmo correndo para gastar, não conseguem gastar os 25% e têm as contas rejeitadas. Ou seja, quanto dinheiro público foi mal gasto, foi desperdiçado, né? Nós temos aí um rombo de estatais de 9 bilhões de reais, o último rombo das estatais. As emendas parlamentares, mais 25 bilhões de reais. Seria o momento do Supremo agora liberar as emendas parlamentares? Olha, o Supremo teve uma oportunidade de ouro,
ao travar a liberação das emendas parlamentares por falta de transparência, em vez do Supremo normatizar e dizer ele, em vez do legislador, quais seriam as regras, ele poderia segurar isso até que o Congresso, então, rediscutisse a matéria, legislasse, já seria um alívio para o poder público. Então, nós estamos falando de itens que realmente repercutem deveras sobre a qualidade do gasto público. Tem um índice hoje que os tribunais de contas, eles cobram dos municípios, isso é uma novidade pelos tribunais de contas, fruto de inovação tecnológica, olha que interessante, que é o tal do índice de eficiência municipal, né? O índice geral de eficiência municipal. Esse índice, ele não leva em conta se o prefeito gastou 25%, se o governador gastou 25%, ele quer saber a qualidade do gasto. Então, tem, assim, milhares de questionários e de medições e de aferições para saber se o dinheiro público é bem gasto. Por que o Congresso não reúne, para além da lei de responsabilidade fiscal, não cria uma lei de qualidade do gasto público, né? Então, de novo, nós estamos falando da febre, nós estamos falando, o dólar subiu, mas será que nós estamos discutindo profundamente a qualidade do gasto público, para onde ele vai? Será que existe um amadurecimento de saber se 25% da educação é adequado, 18% da saúde aonde está sendo gasto? Quantos por cento é gasto em inovação desses valores? Existe uma obrigatoriedade? Não existe obrigatoriedade nenhuma, pode gastar de qualquer jeito. Ou seja, o gasto no Brasil é só quantitativo, ele não é qualitativo. Sim. Pode falar, Posso fazer duas observações? Uma, nesse registro, 80% do gasto vai com previdência e folha. Ou seja, a gente gasta 80% do nosso orçamento com gente, né? O Brasil precisa investir, precisa melhorar a infraestrutura e precisa ter mais eficiência. Então, tem uma questão aqui. A gente em algum momento vai ter que voltar ao tema da reforma da Previdência. Mas deixa eu fazer uma observação só sobre o mercado, né? Eu vejo nesses debates todos, o mercado virou um personagem maligno, né? As pessoas, não, o mercado quer isso, o mercado está botando o governo contra a parede. Eu acho que essa abordagem de um mercado personificado como um ente que tem vontade, uma coisa um pouco rudimentar em termos analíticos, né? Você veja que o mercado, ele é uma coisa que tem alguém querendo comprar alguma coisa e alguém querendo vender alguma coisa. E é evidente que o cara que compra acha que vai subir e o cara que vende acha que vai cair. Então, o mercado, quando ele personifica alguma coisa, ele é o encontro de uma oferta e de uma demanda. Ele não pode ter vontade, por definição. Então, no caso, o que aconteceu no Brasil até agora é que as pessoas que apostaram no equilíbrio fiscal, que apostaram na queda do dólar, que acreditaram que os juros ia cair, essas pessoas perderam. Então, não tem um mercado, uma entidade unificada. A gente tem entes que estão jogando ali as suas convicções, né, apostando o seu patrimônio, a sua reputação, e quando acerta, ganha, quando erra, perde. E quem perdeu até agora foi quem apostou no equilíbrio fiscal. Então, eu gostaria que a gente entendesse que o mercado é exatamente o que o Túlio falou. É um termômetro, é um signo. O dólar subiu, significa que o risco subiu. A gente deveria pensar que tem alguma coisa errada. E esse alguma coisa é uma política fiscal excessivamente expansionista. Para a gente fechar essa discussão e ir para o intervalo, uma pesquisa Quest divulgada nessa semana apontou que o mercado financeiro avalia de forma negativa o terceiro mandato do presidente Lula. Foi um pico de 90% de rejeição, mesma porcentagem registrada em março do ano passado. 3% dos agentes econômicos que avaliaram veem como positiva a gestão do petista. Para outros, 7% foi um mandato regular. Já em relação ao ministro Fernando Haddad, a avaliação positiva foi maior, 41% avaliam que o ministro tem feito um bom trabalho. 35% acreditam que Haddad desempenha o ofício, vamos colocar assim, de forma regular. E 24% avaliam o trabalho de Haddad como negativo. Montamos aqui, então, uma arte para você entender melhor essas avaliações apontadas pela pesquisa Quest.